Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início a mais uma série de vídeos e aí eu quero desde já apresentar o livro aqui, que é Dinheiro, Dívida e Finanças, que é o objetivo deste vídeo, né? Nós apresentarmos em 6 slides apenas uma questão introdutória acerca desta temática, buscando o capítulo 5 deste livro aqui. Os irmãos podem ver que é Quais as bênçãos e os perigos da riqueza. E antes de nós partirmos para o primeiro slide, eu gostaria de pedir que os irmãos se inscrevam em nosso canal, compartilhe, curta, ative as notificações e comente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos partir já para o primeiro ponto, que diz assim. Isso se encontra no livro que eu tenho aqui em mãos, eu estou lendo, né? Eu achei interessante nós já falarmos alguma coisa. O dinheiro, assim como o fogo, pode ser muito útil ou muito perigoso. Isso é uma verdade que nós podemos dizer que pode nos ajudar a compreender um pouco acerca do dinheiro, né? Tá bom. Ela tem a sua utilidade. O dinheiro, ele tem o seu valor, e por ter esse valor, acaba sendo que muitas pessoas se atrapalhem, acabam sendo obcecados, ambiciosos, se tornando ambiciosos e amando o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro em si, ele não é perigoso. Ele se torna perigoso quando ele se torna, ou quando ele é elevado e colocado em um pedestal. E aí chega até o ponto de ser considerado um ídolo, um mamon, tá bom? Então, lá o apóstolo Paulo recomendando, falando ou instruindo a Timóteo, ele chegou a dizer que a raiz de todos os males não era o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. E aí nós poderíamos até, querido, fazer comparações e fazer essas comparações com outras coisas, a casa, a esposa, filhos, atividades, o ativismo, né? Que tudo que nós colocamos na frente de Deus, isso é perigoso. Então, já o primeiro ponto que nós podemos trabalhar ele pode ser útil, e deve ser útil, ele tem a sua utilidade, ele é uma ponte para nós adquirirmos coisas, casas, bens, carros, móveis, viajar para outro local. Então você percebe que o dinheiro, ele tem essa utilidade, ele agiliza, né? Nós poderíamos andar meia hora, e com o dinheiro, ou com o bem, ou com alguma coisa, você consegue transformar essa meia hora em 5 minutos. Então você veja como é útil o dinheiro. O perigo é quando nós nos apaixonamos pelo dinheiro, tá bom? O segundo slide, ele vai trabalhar aqui os dois tipos de pessoas ricas, né? Há pessoas ricas que são extremamente egoístas. Eu poderia até acrescentar ambiciosas, poderia acrescentar idólatras, avarentas, né? Que ela quer dizer, a riqueza delas, ou o valor que eles dão ao dinheiro é que move a sua vida. Quer dizer, eles se abraçam, eles são ambiciosos, egoístas, eles gostam do dinheiro, né? Eles querem pegar o dinheiro, eles fazem de tudo para ter o dinheiro. E aí abandonam família, humilham pessoas, né? Então você percebe que esse tipo de pessoas, ou esse tipo de pessoas que têm a riqueza como seu ídolo, é prejudicial. Então é perigoso. Voltando ao primeiro slide, né? É muito perigoso. Quer dizer, ele está se incendiando, ele está pegando fogo, e esse fogo não está trazendo nenhum benefício. Enquanto há outras pessoas ricas que são generosas, né? Que não são apegadas ao dinheiro. Eles sabem aonde o seu devido lugar é o dinheiro, ou o dinheiro no seu devido lugar. Eles ajudam, eles contribuem, eles fazem ofertas, né? Eles fazem muitas coisas porque não são apegadas ao dinheiro, não são generosas. Então, você percebe que há ricos assim. Mas também, queridos, de igual modo, há pobres, generosos e satisfeitos. Enquanto há também pobres, cobiçosos e invejosos. Quer dizer, então, aonde está praticamente o defeito? É no caráter da pessoa, é a formação da pessoa. Então você vê pessoas pobres,
que elas estão querendo granjear, conquistar, mas não para um bem comum, não para serem generosos, mas talvez para humilharem, mas também por causa de insegurança. Então você percebe que há muito isso no meio das pessoas que não têm os recursos financeiros do rico. Há pobres, generosos e satisfeitos. Satisfeitos aqui não é acomodados, eles entendem o seu dia a dia, eles são agradecidos por aquele dia, né? Por o trabalho, pelo pão de cada dia. Então eles são, e ainda por cima são generosos, conseguem compartilhar. Enquanto, querido, a gente encontra no nosso meio cobiçosos e invejosos. Não tem nada e ainda humilham outras pessoas. Quando ganham alguma coisinha, gastam com o seu bel prazer, tá bom? Essa é a parte introdutória, querido, que o livro ele vai tratar. E aí, tem o primeiro subtópico, né? De mais ou menos eu conferi de 11 a 12 subtópicos. O primeiro subtópico ainda sobre a temática, quais as bênçãos e os perigos da riqueza? Uma pergunta. É preciso ter uma perspectiva equilibrada em relação ao dinheiro. Vejam só, precisamos, além de ter essa perspectiva equilibrada, aprendermos e entendermos o que de fato e de verdade o dinheiro pode proporcionar. Tá entendendo? Então o livro, praticamente, querido, ele explica que aqui ele não vem trazer fórmulas, nenhum tipo de fórmula, ele não vem trabalhar sobre como pagar dívidas ou como enriquecer, ele vem trazer uma perspectiva bíblica sobre o dinheiro, tá bom? E aí nós temos já esse primeiro ponto. Desculpa, tá bom, meus queridos? E aí nós temos já... E aí, querido, ele também vai trazer aqui ainda sobre essa temática. Ele diz que ele tem uma das passagens mais favoritas, que se encontra lá em Provérbios, tá bom? Capítulo 30, dos versículos 8 e 9. E eu fiz questão de colocar aqui para nós concluirmos essa pequena apresentação. Ele diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção costumeira, o pão nosso de cada dia. Você percebe lá a oração do Pai Nosso. O próprio Senhor Jesus Cristo, querido, ele também nos ensina como nós devemos orar, como nós devemos pedir a Deus. E aí ele vai explicar por que ele não quer viver na pobreza, e aqui a pobreza, eu creio que ele está falando de mendigar, de não ter nenhum recurso para se alimentar, para se vestir e para construir algo onde ele possa morar, né? Essa pobreza aqui praticamente deve ser aquela abaixo daquele que nós, a pobreza normal, que é chamada miséria, tá bom? E ele também não quer nem a riqueza. Aqui a riqueza praticamente é aquela lá daquela pessoa que de tanto ganhar acaba se esquecendo de Deus. Mas vamos para o texto bíblico que vai nos explicar melhor. Para que porventura, estando farto, não te negues. E aí eu quero também trazer a memória de uma parábola onde o Senhor Jesus Cristo fala de um homem que tinha um grande campo onde ele ia colher o seu trigo, e ele percebeu que aquele campo e aquela quantidade lá de espaço de terra não caberia o que ele queria plantar. Então ele construiu vários galpões para arcar. E depois ele se senta e diz para a sua própria alma se regalar que ele já tinha tudo às suas mãos. E naquele mesmo dia ele ouve uma voz dizendo: louco, insensato, para quem é esta riqueza? Então praticamente é isso que o proverbista está dizendo, que porventura, estando farto, não te negue, não se esqueça, não despreze e não olhe para Deus. E aí ele diz: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Querido, uma das grandes tentações, e o livro ele vai trabalhar alguns pontos aqui, eu acho até interessante, ele vai trabalhar, o segundo subtópico é duro ser pobre. Depois ele vai trabalhar: a pobreza pode acarretar perigo espiritual. E ele também diz que Deus oferece esperança aos pobres. Ele vai trabalhar agora as vantagens em ser rico. Depois, o perigo da riqueza. A sabedoria é melhor do que a riqueza. O amor ao dinheiro leva a todos os tipos de males. E aí ele vai trabalhar o resumo. Então você percebe que esta introdução, querido, é apenas para despertarmos o interesse de nós nos aprofundarmos, querido, nessa temática que vai trabalhar sobre dinheiro, tá bom?
Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo possa abençoar as suas mãos, os seus pés, o seu trabalho, aonde você tocar, aonde você pisar, que você prospere, não somente em questões materiais, mas prospere na sua alma, mas prospere também no seu corpo e também prospere financeiramente. Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor a todos.